da igreja. Nós temos vivido tempos onde ainda somos como meninos, agitados para tudo que é lado. Se o vento assopra para cá, nós vamos. Se o vento assopra para lá, nós vamos. Se tem algo que chama a atenção, nós corremos para ali. Vou te dar um exemplo. Na igreja tal, passou tal hora e a cura aparece. O que acontece com essa igreja? Todo mundo corre para lá. Como se nós entendêssemos que tudo que acontece dessa forma vem de Deus. Mas nós temos que tomar cuidado que nem tudo vem de Deus. Porque o diabo também tem poder, irmãos, para abençoar, vamos dizer assim, para curar, para fazer muitas coisas. Por quê, pastor? Olha para a história de Jó que você vai ver o poder que ele agiu na vida de Jó. Mas o objetivo aqui que eu quero trazer esta noite é para que nós venhamos amadurecer como cristãos, como crentes no Senhor. O objetivo de Deus, amados, para a tua vida, eu quero que você aqui já pegue algo de Deus aqui para a tua vida, é que você cresça, que você amadureça, que você se pareça cada dia mais com Jesus. O desejo de Deus, que é o teu Pai, é que você seja parecido com Jesus dia após dia. Por quê, pastor? Porque isso glorifica a Deus, porque Jesus glorificou a Deus. E você foi chamado para amadurecer, para crescer, para glorificar a Deus e também para usufruir das bênçãos de Deus para a tua vida. Infelizmente, milhões de pessoas envelhecem, mas não amadurecem. Vou repetir para que você entenda. Vocês estão aqui comigo? Amém? Me ajude, por favor. Acende aquela chaminha que eu falei, cada um com um gravetinho aceso. Muitas pessoas envelhecem, mas muitas não amadurecem. Porque envelhecer é mais fácil, né? O processo da vida. Amadurecer não dá trabalho, não é isso? Amadurecer dá trabalho. Temos que enfrentar o nosso eu, o nosso egoísmo. E lá vem o pastor de novo com essas palavras. Eita glória. Irmãos, muitas pessoas infelizmente continuam na infância espiritual, precisando de leite como meninos. Eita pastor. Usando fralda espiritual, usando sapatinho de crochê. Nós precisamos amadurecer, irmãos. É tempo de nós despertarmos para a obra do Senhor. É tempo de nós despertarmos para fazer a vontade do Senhor. Mas não tem como uma criança fazer o trabalho de um adulto. Precisa um adulto fazer um trabalho de adulto. E eu creio que Deus te chamou para que você seja um adulto espiritual e faça a vontade de Deus para a tua vida. É tão interessante, irmãos, que muitas pessoas preferem não crescer. Muitas pessoas, infelizmente, Jesus vai dizer lá, irmãos, não precisa abrir Mateus 9:9, partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria, disse-lhe, segue-me, e ele fez o quê? Se levantou e seguiu. Esta noite Deus está te chamando para amadurecer, para crescer. Faça como esse homem, larga tudo, segue Jesus. Porque o que eu ganho, pastor? Você ganha a vida eterna, você ganha as bênçãos de Deus no céu e na terra também. Quem segue a Jesus não tem o que perder. Aleluia, Deus. Amados, você precisa atender o convite do Mestre essa noite. Saia da imaturidade, por favor. Saia do lugar de criança e passe a assumir o lugar que Deus te chamou. Por quê, pastor? Porque você precisa dar esse passo. Jesus chamou Mateus, mas Mateus saiu do lugar. Entenda que Deus faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa, irmãos. Pare com esse negócio disso, daquilo, não. Se coloque na brecha de Deus, se coloque na presença de Deus, se coloque, Senhor, eu estou aqui, eu quero crescer, eu quero amadurecer, eu quero ser usado por Ti. Onde o Senhor quer me usar? Me mostra, Senhor. Amados, nós vivemos tempos onde nós preferimos ficar sentados. Deus não te chamou para ficar sentado. Assuma o compromisso com o Senhor esta noite, por favor. Mais uma palavra de reflexão esta noite. Porque, dependendo da tua decisão esta noite, você cresça, desfrute do melhor de Deus para a tua vida. E é isso que eu espero, e é isso que eu profetizo, que aonde você colocar as plantas dos seus pés, você seja abençoado. Aonde você colocar as tuas mãos, você seja abençoado. Aonde você andar, as pessoas olhem para você e vejam o brilho de Cristo, e vejam as bênçãos. Amados, é tão interessante que a palavra de Deus vai dizer em Deuteronômio, e aqui eu quero que você pegue, levante a tua mão, por favor, que os servos do Senhor, aqueles que crescem, que amadurecem, a palavra do Senhor vai dizer que eles não correm atrás das bênçãos, as bênçãos correm atrás dele.
as bênçãos vão ficar aqui atrás de você, e você glorificando o nome de Deus, amado, aonde você for. É isso que Deus tem para nós. Nós não precisamos correr atrás de nada, porque Deus dá enquanto nós dormimos, não é isso que diz? Aos amados Ele dá enquanto dormem. Amados, eu preciso crescer, você precisa crescer, mas como eu falei, dependendo da tua decisão, ou você sobe, ou você vai ser destruído. Porque o diabo veio para quê? Roubar, matar e destruir. Mas Jesus que nós adoramos, amado, Ele quer que a gente cresça, amadureça, desfruta. A nossa irmã falou ali quarta-feira, irmãos, às vezes nós achamos que está na igreja. Claro, o nosso foco principal é o céu, não é isso? Nós estamos aqui por causa do céu. Mas, irmãos, quem faz a vontade do Senhor, come o melhor dessa terra, irmão. Você não está entendendo? Quem faz a vontade do Senhor, ele corre, não por causa das bênçãos, ele corre para escolher as bênçãos. É isso que eu entendo com a palavra de Deus. Porque quem faz a vontade de Deus, Deus cuida. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e guardarem todos os seus mandamentos, correrão atrás de mim, atrás de ti, atrás de mim, atrás de nós. O nosso celeiro, a nossa casa, a nossa esposa, os nossos filhos, o nosso trabalho, aonde você colocar as plantas dos pés. É isso que acontece com quem ouve a voz de Deus, irmãos. Eu vou te falar uma frase, eu achei muito linda. E eu vou fazer uma pergunta para você. Me diga com que você está comprometido esta noite. E eu te digo, daqui a 20 anos, como será a tua vida. Eu vou repetir. Me diga com que você está comprometido esta noite, e daqui a 20 anos eu te direi como você está. Se você estiver comprometido com o Senhor, daqui a 20 anos serão tantas bênçãos, tantos milagres para contar. Mas se você não estiver, irmãos, infelizmente, olha para as pessoas, vê com que elas gastam energia. O que elas fazem durante o dia, mais elas gastam energia, e é o que elas serão daqui a 20 anos. Se você se entregar ao Senhor, daqui a 20 anos, você vai se parecer com Jesus. Jesus hoje está no melhor lugar, que é no trono. Não estou dizendo que você vai estar no trono, não é uma mensagem centrada no homem. Eu estou querendo dizer que se você estiver em Jesus, daqui a 20 anos você colherá frutos maravilhosos para a tua vida. É isso que eu estou falando. Irmãos, muitos de nós, eu não sei se eu creio que tem mais aqui, eu vou falar, vai doer um pouquinho. Eu estou colhendo ainda coisas ruins, porque lá atrás eu plantei muitas coisas ruins. Mas hoje Deus está me dando a oportunidade de plantar coisas boas, para daqui a um tempo eu colher o quê? E é isso que eu espero e profetizo para a minha vida e para a tua vida. Porque crescer e amadurecer tem a ver com isso, irmãos. Com fazer a vontade do Senhor, mas também desfrutar das bênçãos do Senhor. Por quê, pastor? Olha só. Você se tornará com aquilo que você está comprometido. Como assim? Quando você assume um compromisso superficial, o que vai ser a sua vida? Superficial. Mas se você assume um compromisso de alicerce na palavra de Deus, de sonhar com Deus, de prosperar com Deus, não tem como dar errado. Eu não vi um servo de Deus que colocar o Senhor em primeiro lugar e ser frustrado na Bíblia. Eu não vi um servo de Deus, irmãos, de falar assim, vai à frente e ele se arrepender. Eu quero dizer algo para você aqui. Coloque o Senhor nos teus planos, nos teus projetos. Coloque o Senhor no teu trabalho, naquilo que você deseja para o teu futuro, e você não irá se arrepender. Eu falo para ti, eu não me arrependo, irmãos, de ter levantado a minha mão e aceitado Jesus. Não, Ele me aceitou, né? E agora está trilhando o caminho dele, irmãos. Cada dia que passa é melhor, irmãos. Passa por luta, pastor? Quem aqui não passa, irmão? Assumir um compromisso superficial acaba rápido. Mas esta noite, se nós assumirmos um compromisso com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, acho que só um aqui entendeu. Se a gente assumir um compromisso com a Trindade, irmãos, de compromisso de louvar, de engrandecer, de glorificar, irmãos, amados, quem planta no Espírito colherá do Espírito, irmãos. Deus tem o melhor para nós, mas para isso nós precisamos plantar aonde? Na palavra de Deus, alicerçado na palavra de Deus, irmãos. Muitas das vezes nós queremos colher o melhor de Deus, mas não plantamos em Deus, não crescemos, não amadurecemos. Você quer ver o que acontece? A pessoa chega, ela começa a ir para a igreja, aí as coisas estão começando a estreitar, porque é assim que acontece no começo, não é isso? Quem aqui já passou por isso?
Você fala assim, eu vou pegar firme com Deus. E ele começa a caminhar. Aí as lutas vão aumentando, porque o diabo sabe o que vem depois é muito grande para a tua vida. Aí ele se levanta, e sabe o que a pessoa faz? Ela desiste. E aí ela se frustra, porque o outro que continuou está lá usufruindo. E aqui eu profetizo sobre a tua vida. Aqueles que pararam estão perdendo, mas você vai continuar a usufruir. Se você não está usufruindo, eu profetizo essa noite o melhor de Deus para a tua vida. Essa é a minha oração, porque quando você é abençoado, eu sou abençoado. Por que isso, pastor? Porque tem um preço, irmãos. E é aí que muitas das vezes nós não queremos. Quem aqui não sonharia em ser criança de novo? Todo mundo, irmãos. Precisava levantar cedo para trabalhar, irmãos? As gordurinhas tinha? A pelinha era como? Irmão? Passava assim, né? Parecia um bebezinho. Quando chorava, a mamãe pegava no colo. Não levanta cedo para ver não, se o chicote não estrala no final do mês. Olha para você entender, irmãos. Nós ainda queremos ser, mas não, o processo da vida é natural. Nós crescemos e amadurecemos, e espiritualmente não é diferente. Para você que está chegando, sim, você vai chegar como um bebê espiritual, mas o processo para a tua vida é que você cresça e amadureça. Foi o texto que nós acabamos de ler. Não sejais mais como os meninos, agitados de um lado para o outro, mas pelo contrário, sabe, segue a verdade em amor. Sabe, segue a Cristo. Vai vir luta, vai vir, mas o que é na tua vida é maior do que o que é contra a tua vida. Porque se Deus, amados, que é maravilhoso, grandioso, é por nós, quem será contra nós, irmãos? Sabe, se Deus agir na minha vida e na tua vida, ninguém pode impedir o agir de Deus, irmãos. Mas a palavra é bem clara, irmãos. É os filhos de Deus, os que obedecem ao Pai, os que fazem a vontade do Pai. Porque, irmãos, muitas das vezes, sabe quais os nossos desejos, os nossos projetos? Seculares. Enriquecer. Primeiro objetivo é enriquecer, ficar famoso. Eu quero ficar famoso nas redes sociais. Só que, irmãos, nós precisamos lembrar que toda escolha tem uma consequência. Espiritualmente não é diferente. Toda escolha que você tomar terá uma consequência. Olha para a vida de Davi, amados. Enquanto ele estava obedecendo a Deus, ele ia para a guerra e voltava cantando o hino da vitória. No único dia que ele deveria estar na frente, ele ficou em casa. Ele foi na janela, olhou na porta, tinha uma abençoada do outro lado. Ele tomou aquela mulher, adulterou, mandou matar o marido dela. E quais foram as consequências sobre a vida dele? Amados, ele não perdeu só o reinado, mas o mal foi levantado dentro da própria casa. O filho daquele adultério morreu ou não morreu? Irmão, sabe o que eu aprendo com isso? Toda decisão tem uma reação. Deus está falando com alguém aqui esta noite que precisa tomar decisões sérias na vida. Pare de brincar com Deus. Pare de ser menino. Se é aqui, fica aqui logo. Faz a vontade de Deus. Se disponha na obra de Deus. Seja um discípulo de Cristo. Se pareça com Jesus dia após dia. Porque senão as decisões tomadas virão consequências sobre as nossas vidas. E aqui eu te falo, escolha sabiamente. Por quê, pastor? Porque dentro disso tem a parte de Deus e tem a nossa parte. Jesus, tudo o que ia fazer, ele dependia do Espírito Santo de Deus, irmãos. Tudo Jesus estava em oração. Por isso que Jesus crescia após dia, irmão. Jesus com 12 anos estava onde? Num templo ensinando os sacerdotes. Sabe por quê, irmãos? Jesus estava fazendo a vontade de Deus. Ele crescia dia após dia. Ele amadurecia dia após dia. Porque a palavra do Senhor vai dizer assim, ó: crescer e prosseguir em conhecer. Conhecer e prosseguir em conhecer. Crescendo na graça, na estatura e no conhecimento de Deus. Mas nós temos que parar de ser meninos espirituais. Nós precisamos entender que é pecado, que é verdade, é verdade. Nós temos que parar com esse negócio de meio termo, porque não existe meio termo para Deus. A gente tem que, ou eu sou menino, ou eu sou um homem espiritual. Ou eu sou uma menina, ou eu sou uma mulher espiritual.
A gente precisa tomar essa decisão. Deus não pode tomar essa decisão por nós. A parte de Deus Ele faz. Essa noite Ele está fazendo contigo, mostrando por meio da palavra dEle. Pare de ser como menino. Segue a verdade em amor. Faça a vontade do Senhor. Seja diferente, por favor. Jesus está precisando de você. Mas Jesus não precisa de nós. Precisa, Ele quer contar conosco. Ele nos dá esse privilégio. Mas se você não fizer, Ele vai levantar as pedras. Simples assim. Então haja diferente. Por quê, pastor? Porque você vai precisar se livrar de algumas coisas. E é aí que nós não queremos, irmãos. Nós queremos crescer. Olha só, nós falamos aqui, mas nós queríamos ser como criança, porque criança não tem compromisso. Criança bagunça o dia inteiro, quando chega em casa, né, passa a mão aqui, tá aquele cordão preto. Ainda fala que só pode precisar lavar os pés, não é isso? Enquanto não foi só eu, que é valendo, nós jogando bola na rua lá, chegava em casa, a mãe falava que tinha... Não, mãe, só lavar os pés, passava a mão aqui, é negócio preto. Por quê, irmãos? Não tinha compromisso. Mas hoje nós somos adultos, irmãos. E aí que tá, nós não queremos amadurecer. Nós queremos algumas coisas ao ser adultos, mas as responsabilidades nós não queremos. Por quê? Eu vou te mostrar. Filipenses 2, não precisa abrir, 12, vai dizer assim, ó. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. O que nós precisamos entender, a parte de Deus Ele está fazendo, mas nós precisamos agir para que o efetuar de Deus possa ser manifestado nas nossas vidas. Mas se nós não sairmos do lugar, não amadurecemos, Deus não vai fazer nada, não vai efetuar nada. Então você precisa tomar essa decisão essa noite, de amadurecer espiritualmente, de parar de ser como menino. Não se limite a participar dos cultos, mas venha e faça um culto para o Senhor. Não se limite a igreja a fazer a obra social, mas venha e faça a obra social. Não se limite a alguém entregar um folheto, o evangelismo, mas venha e faça o evangelismo do Senhor. Nossa responsabilidade, agir, a de Deus efetuar. Precisamos agir, senão Deus não vai efetuar, irmãos. E tudo isso só vem com esforço, irmão. Não ache que nada no reino de Deus vai cair do céu de graça. Até as bênçãos de Deus, a Bíblia vai dizer que as bênçãos caem naqueles que obedecem. Se atentamente obedecer. Até as bênçãos de Deus, ela não vem de nada. Ou você acha que Deus, Ele vai te dar o que você não merece? Não, nenhum pai aqui dá para os seus filhos o que não merecem. Mas quando nós conseguimos ver os nossos filhos amadurecer, nós temos prazer em abençoá-los. Ou é ou não é? Eu falo da minha filha, tem muitos erros, tem, irmãos. Mas é uma menina de 12 anos, irmãos, que eu louvo a Deus. Tem atitude muito melhor do que muito mais de 20. Dentro da casa de Deus. Se é para limpar o chão, ela não tem frescura. Se é para louvar, ela não tem frescura. Não estou engrandecendo ela não, tá, irmãos? Que ela, hoje mesmo nós já puxamos a orelha dela. Até apanhou ontem, só para vocês entenderem. E aí aqui eu falo a real, irmãos. Porque às vezes a gente acha assim, não, filho de pastor né? Tem um... Não, irmãos. A gente precisa entender que a gente tem que amadurecer. Para que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nós precisamos dar lugar ao Espírito Santo. Não adianta eu só ficar aqui falando, não, vem Espírito Santo. Não, eu preciso dar lugar aonde eu vou. O Espírito Santo tem que ter liberdade para entrar e habitar em mim, para me usar, irmãos. Nós achamos que só de clamar o Espírito Santo, não, irmãos, nós precisamos dar lugar. O Espírito Santo não habita em lugar que há pecado. O Espírito Santo não habita em lugar que é menino, que é menina espiritual. O Espírito Santo gosta de habitar em quem é maduro espiritual. O Espírito Santo usa quem está preparado, quem maneja bem a palavra de Deus, quem está em oração, quem está em jejum, quem adora o Senhor. Onde está, irmãos? O que nós estávamos falando na escola bíblica? Um cristão e o seu trabalho. Aonde nós vamos, irmão? A palavra de Deus tem que ir junto. Irmãos, Deus nos deu uma nova vida, não deu? Acabamos de ler, nós precisamos desenvolver essa nova vida. Sabe o que nós achamos? Eita Deus.
Nós achamos que por o fato de levantar as mãos e descer as águas, está tudo suficiente acabado. Isso é apenas o início da nossa vida. Ou você acha que Deus vai pegar eu aqui, vai levar eu para a igreja? Deus vai pegar eu, vai levar eu para reunião de oração? Deus vai me pegar, vai levar para a escola bíblica? Deus vai me pegar, vai levar para entregar um folheto? Quem tem que fazer isso sou eu, você. E esse é o problema. Nós achamos que só de levantar as mãos tá bom. Eita, assim como Deus bateu em mim, está batendo em alguém aqui esta noite. Amém, amados? Vocês estão comigo aqui? Dá um amém para mim, só para saber se vocês estão comigo, por favor. Esse pastor é fogo, viu? Não é eu, irmãos, é Deus. Aí eu vou falar algo aqui que é até filosófico, vamos dizer assim. Para mudar a sua vida, mude o seu modo de pensar. Quer mudar as suas atitudes? Mude aqui. Por quê, pastor? Jesus pensava grande. Quando Jesus ainda era menino, ele sabia o que estava aguardando ele. O que estava aguardando ele? A destra de Deus Pai. Não sei que você está entendendo o que Deus está falando aqui. Se você pensar como Jesus, tem algo grande esperando você. Mas para isso você precisa ter a mente de Cristo, renovar na mente de Cristo. Está entendendo? Às vezes nós queremos algo grande, mas nós pensamos pequeno. É até no lado financeiro, irmãos. Nós queremos ser donos de empresa, nós queremos ser carregados, chefe, mas nós pensamos o quê? Nós não nos preparamos, nós não estudamos, nós não corremos atrás de ser diferente do nosso colega de trabalho, sem desmerecer ninguém. Irmãos, nós precisamos entender que para ser grande a gente precisa pensar grande. Na Bíblia não é diferente, irmãos. Paulo era Saulo, mas ele tinha um conhecimento grande da palavra de Deus. Quando ele se converteu, ele usou todo esse conhecimento para a glória de Deus, irmãos. O seu comportamento é motivado por aquilo que você crê. Você quer saber se uma pessoa crê muito em Deus, é homem e mulher de Deus? Olha o comportamento dele e dela para você ver. Olha só, irmãos, como que ela age no dia a dia. Às vezes, sabe o que nós fazemos? Não é direta para ninguém, pelo amor de Deus. Sabe o que nós fazemos na igreja, irmão? Nós pulamos, nós rodopiamos, nós fazemos tudo. Quando saímos lá fora, nós não conseguimos falar de Jesus para ninguém. Nós não transmitimos Jesus para ninguém. Nós não falamos que Jesus morreu por ninguém, irmãos. Aí é fácil, irmãos, adorar o Senhor aqui dentro. Eu quero ver lá fora, eu e você, diante do Senhor. Porque eu não estou aqui para julgar ninguém. Não estou aqui para isso, não estou falando isso. Só estou fazendo você refletir. Como que está o teu comportamento? E é tão interessante que eu não combinei com essa aula que nós tivemos hoje aí, o pessoal da escola bíblica, glorifica a Deus. A igreja estava, né? Os irmãos em peso. Por quê, pastor? Olha só o que diz em Provérbios, irmãos 4:23. Sobre o tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida, como também da morte. Do coração, irmãos. Nós precisamos entender, não pode ser do nosso jeito. Eu vou te dar um exemplo. Eu vou comer menos, eu vou fazer exercícios, eu vou até conseguir por algum pouco tempo, não é isso? Quantos aqui já tentaram voltar para a academia aqui? Está igual eu aqui. Me fala aqui. Primeira semana foi mil maravilha, não foi? Segunda semana aí começou as dores. Rapaz, esse negócio de comer menos, esse negócio de acordar cedo e de puxar peso, não é fácil, irmãos. E aí sabe o que a gente faz? Logo no começo a gente desiste. Mas sabe por que nós não conseguimos ir para frente? Porque nós não mudamos aqui, irmãos. Se a gente não mudar a cabeça, nós podemos fazer o que for. A gente precisa mudar a mente vai controlar tudo que nós fazemos. Espiritualmente não é diferente, é a mente que vai mandar. Se a mente estiver ligada em Cristo, irmão, todo o corpo vai estar ligado em Cristo. Nós precisamos entender, Romanos 12:2 fala do longo prazo, olha só. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável. Olha o que Deus tem para nós: boa, perfeita e agradável. Eu quero isso, irmãos. Eu quero as coisas boas de Deus, que são perfeitas, que são agradáveis. Eu não sei como que está a tua vida aqui esta noite, mas se você tem feito algo e não tem sido agradável, não é de Deus. Eu costumo dizer, irmãos, quando eu vou fazer algo e começa a me dar muita dor de barriga, aquela crise de ansiedade, eu já percebo que não é de Deus, porque as coisas de Deus não são assim. Tem alguém aqui que está para tomar a decisão, e Deus está falando aqui:
Deus já te mostrou que não é para fazer. Não é bom, não é perfeito e nem agradável. Não sei com quem Deus está falando, mas alguém Deus está falando aqui esta noite. É quase acabando, irmãos. Primeira coisa que a gente precisa fazer, irmãos, para crescer espiritualmente: mudar a mente. Acabei de falar. O modo de pensar determina o modo de sentir, e o modo de sentir influencia a maneira de agir. Entendeu? Aqui. Se não mudar a mente, não vai adiantar de nada. E aí eu vou falar agora. Din-din. Eu tenho desejo, irmãos, de ser próspero. Ok, mas aqui é só eu que tenho desejo, amém? Eita, aquele ali levantou as 3 mãos, irmão. Levantou até o pé assim, ó. Irmãos, até nisso, nós precisamos mudar aqui. E aí eu quero falar para você que é empresário, que é dono, que trabalha, que tem sonhos. Mude aqui. Se tem sonhos, mude aqui. Comece a pensar. Porque quando eu não penso direito, o que acontece? O meu corpo todo padece. E quando eu não penso direito, o que padece? O meu. Quantas das vezes tomamos decisões aí precipitadas e o dinheiro foi pelo ralo? Ó Deus falando com alguém aqui essa noite, amém, amados? Pastor, Efésios 4, 23 vai dizer assim, ó: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Amados, nós precisamos renovar todos os dias, mas é aqui no entendimento, irmãos. Nós não podemos nos conformar com as coisas deste século, irmãos. Eu sei que você precisa trabalhar, que você precisa comer, que você precisa se cuidar, mas entenda que a tua vida aqui é 60, 80, 90, 100 anos. Deus tem algo para você na eternidade, então você precisa mudar agora a tua mente. Não se conforme com as coisas desse século, mas pense na coisa que tem preparado para ti, que é eterna, é vindoura. Por quê? Porque para ser igual a Jesus, irmão, Jesus estava na terra, mas a cabeça dele estava onde? Vou perguntar de novo: Jesus estava aqui na terra, mas a cabeça dele estava onde? Tudo que ele fazia era pensando em quem? Em Deus, em agradar a Deus. E é isso que Deus espera de mim, de você. Isso é uma pessoa madura, que tudo que ele vai fazer, ele agrada a Deus, ele glorifica a Deus. Às vezes nós tomamos atitudes que não glorificam a Deus, e nós achamos que estamos glorificando a Deus, irmãos. Primeira coisa que nós temos que fazer para que nós possamos mudar a nossa mente, a palavra se chama arrependimento. Arrependimento no grego, só para que você entenda, significa mudar de ideia. Arrependimento no grego significa mudar de... Toda vez que você se arrepende, você muda de ideia. Você tinha uma ideia fixada, e quando você se arrepende, você muda de ideia. Isso é arrependimento bíblico. E é isso que nós precisamos entender, irmãos. Porque nós achamos que vamos alcançar o mesmo patamar de Cristo fazendo coisas diferentes que Cristo fazia. Mas só para que você entenda, a palavra cristão significa pequenos cristos. E aí que nós, muitas das vezes, não conseguimos usufruir do que Cristo usufruiu. Porque nós queremos ser igual a Jesus, mas não fazemos as mesmas coisas que Jesus. Vou dar um exemplo. Jesus orava pouco ou muito? Jesus falava com Deus pouco ou muito? Jesus jejuava pouco ou muito? Olha só. Jesus, ele perdia tempo com coisas fúteis? Irmãos, se nós queremos amadurecer, nós temos que nos parecer com quem? Cristo, irmãos. Foi para isso que Deus nos chamou, para crescer, a sermos moldados à imagem e semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Jesus mudava o pensamento. O pensamento era em Deus. Nós precisamos mudar, olha só, o nosso pensamento a respeito de nós, a respeito de Deus, a respeito dos outros, a respeito da vida e a respeito do futuro. O que Jesus pensava dele? Que ele veio para uma missão. O que Jesus pensava para os outros? Que ele veio para abençoar os outros. O que Jesus pensava com Deus? Que ele veio para agradar a Deus. O que Jesus pensava para o futuro? Que ele iria receber a destra de Deus Pai. E é aí que muitas das vezes nós não entendemos, irmãos. Vocês estão comigo aqui? Tem uns irmãos também assim. Próximo eu vou tentar ser um pouquinho mais
Mas essa eu precisava, irmãos, porque nós estamos passando um processo de amadurecimento na igreja. E nós precisamos de homens e mulheres, sabe, alicerçados na palavra. Que não venham para a igreja por aquilo que Deus pode dar, mas venham para a igreja por aquilo que Deus é. E aí depois sim, Deus vai te dar o que você nem pedir. Porque é assim que Deus faz. Por quê, pastor? Porque eu creio, irmãos, que os meus e seus pensamentos não são os pensamentos de Deus. E eu profetizo que os pensamentos de Deus, para mim, são os mesmos para você. Quais são os pensamentos de Deus, pastor? São mais altos do que os nossos. Os pensamentos de Deus são melhores do que os nossos. Eles têm outro nível do que os nossos. Os sonhos de Deus são diferentes dos nossos. Às vezes a gente está pedindo algo e Deus já pensou tão grande lá na frente. E aqui eu recebo em nome de Jesus. E você que entendeu, receba aqui. Sabe, irmão, nós precisamos entender isso. Por quê, irmãos? Porque os pensamentos de Deus são tudo de bom para nós. É assim que os jovens falam, TDB, não é isso? Ah, deu risada. Né, irmãos? Deu risada, né, Aninha? A gente tem que parar, irmãos, com esses pensamentos imaturos, pensamentos de meninos. Eita, agora Deus vai pegar alguns, agora eu já vou finalizar. Prepara aí o coração e os lombos, por favor. O que são pensamentos imaturos, pastor? Pensamentos egoístas, pensamentos egocêntricos. Por quê, pastor? Já viu como que os bebês agem? Os bebês, eles, por natureza, eles já são egoístas. Eles querem tudo. Não é assim que os nossos filhos, quando são pequenos, não quer tudo para ele? Quem tem filho pequeno aqui, eles gostam de dividir? A gente não tem que ensinar? Que ele fala o quê? Ele está com 5 brinquedos. E aquele lá está livre. Olha só, aí o coleguinha chega. E aí o coleguinha vai pegar qual? Aquele. Ele está com quantos? E o que ele faz? Ele quer o outro. É egoísmo. Mas é de natureza, irmãos. E muitas das vezes os crentes estão dessa forma. Egocêntricos, egoístas. Só querem que tudo gire ao seu redor. Eita Deus, bate com força, por favor. Mas bate mesmo para, né, abrir logo a mente, por favor. Nem direta para ninguém. Irmãos, os bebês são incapazes de dar. Os bebês eles só conseguem receber. E isso é um pensamento de uma pessoa imatura. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer e nos ensinar que é melhor dar do que receber. Mas só dá quem é maduro espiritualmente, irmãos. Pode ver, irmãos, quando nós chegamos à casa de Deus, nós somos como crianças e às vezes a gente acha que toda a atenção tem que estar girada em torno de nós, não é isso? Mas depois a gente vai crescendo, o que a gente vai vendo? Que há outras crianças chegando, espirituais, e precisam deste carinho, dessa atenção. E não é só dos líderes, mas de toda a igreja. Na família não é diferente. Hoje eu tenho a Sara com 12, Samuel com 5 e Débora com 3. Quem precisa de mais atenção? Débora. Mas isso não quer dizer que os outros também não tenham atenção. Agora no caso da irmã, não sei o que ela faz ali, né? O Leandro, as gêmeas, aí vai ter que se virar nos 30, né? No mesmo tempo, né? Vai ter que se virar. Mas amados, nós precisamos disso. Olha só, Romanos 5 vai dizer assim, ó: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Mas os que, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então, amados, vamos parar de esperar as coisas da carne. Deus quer nos dar coisas espirituais, para depois nos abençoar com as coisas que nós necessitamos. Vamos começar a ser como Jesus, pensar como Jesus, agir como Jesus, falar como Jesus, andar como Jesus, maduros. E aqui eu finalizo. 1 Coríntios, vou ler de novo, 13:11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia-me como menino, pensava-me como menino, e quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Irmãos, nós éramos meninos. Hoje você não é mais menino. Vamos crescer, vamos amadurecer, porque é isso que Deus quer para nós, sabe? Vamos criar uma maturidade espiritual. E muitas pessoas acham que maturidade espiritual, sabe o que é? Conhecimento, irmãos. Quanto mais eu conheço de Bíblia, mais eu sou maduro espiritual. Não é só isso, isso também, mas não é só isso. Amadurecimento bíblico é quanto mais eu me pareço com Jesus,
quanto mais eu sou semelhante a Jesus. E Jesus, para que você entenda, ele era egoísta. Jesus fez o que, irmãos? Ele deixou a sua glória, o seu trono, a sua realeza, para encarnar e morrer no meu e no teu lugar. Isso é egoísmo, irmãos? E nós merecíamos? A Bíblia vai dizer que nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, mas mesmo assim Ele nos amou, se entregou por nós. Nós precisamos aprender a parecer cada vez mais com Jesus, a imitar Jesus. Irmãos, não tem outro motivo ao qual nós devemos vir para a igreja a não ser crescer todos os dias, se parecer com Jesus todos os dias. Como eu falei, talvez você veja para ouvir um outro tipo de palavra. Não tenho para você. A palavra que eu tenho para você é: amadureça espiritualmente. Aprenda com os teus erros, com os teus escorregões. Aprenda com as decisões erradas que você tomou, e passe agora em diante se basear na palavra de Deus. Deixa o Espírito Santo te guiar, te direcionar. Isso é amadurecer. Abra mão da tua vida para que o outro seja abençoado. Abra mão do teu egoísmo, do teu egocentrismo. É melhor dar, porque quem dá recebe 2 vezes. Como assim, pastor? Presta atenção, irmãos. Quem dá é porque tem, e ainda vê a outra pessoa como feliz. Se coloca de pé, por favor, em nome de Jesus. Amados, os nossos atos, eles devem andar junto com a nossa fé. A sua fé, ela deve ser confirmada pelo seu andar diário. Porque se eu adoro a Jesus como adoramos aqui esta noite, plano perfeito, quando eu ponho os pés dali para fora, isso tem que condizer com o que eu adorei aqui. Então a fé anda junto com o caráter, e o caráter anda junto com a fé. Não tem a ver com vestir um terno, mas tem a ver com andar diferente, viver diferente, glorificar a Deus. Aonde você estiver, seja diferente, amadureça, cresça. Por quê, pastor? Porque quem vai ganhar é você. Irmãos, meninos só recebem coisas mas adultos recebem coisas de adultos. Tem pessoas ainda que estão recebendo coisas de meninos, porque ainda não estão agindo como adultos. Cristianismo não é uma religião, não é uma filosofia, mas sim, como eu já ensinei aqui outras vezes, um relacionamento, é um estilo de vida. Não ache que é uma religião, tá, irmãos? É um estilo de vida. Por isso que a Bíblia fala que agora já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Você está entendendo? Então não é uma religião, é Jesus vivendo em nós todos os dias. Isso é amadurecer. Eu não sei como que está a tua vida, não sei como que está andando a tua casa, como que está você e Deus, mas que esta noite você desperte, porque Deus está querendo te usar. Só que se você não despertar, Deus vai usar o outro. A filha de Deus para? Não, irmão. Se não vier aqui pregar, Deus vai usar qualquer um, hein? Se o irmão não vier aqui tocar, Deus vai levantar outro. Se nós não saímos para levar um folheto, Deus vai levantar outro. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Feche os teus olhos, por favor, em nome de Jesus. A minha oração é para que você, para que eu, para que nós possamos a cada dia amadurecer, ser parecido com Jesus. Sabe, experimentar um crescimento espiritual, a maturidade espiritual, parar de agir e pensar como meninos. E eu profetizo aqui que quando nós conseguimos cumprir esta palavra, o melhor de Deus acontecerá no nosso casamento, o melhor de Deus acontecerá na nossa igreja, o melhor de Deus acontecerá no nosso trabalho, o melhor de Deus acontecerá na nossa casa, nos nossos filhos, aonde colocarmos as plantas dos pés, aonde você colocar a mão vai abençoar, porque o melhor de Deus estará junto contigo. Pai, nesta noite eu quero aqui te pedir, Senhor, começando por mim, me ajude a amadurecer espiritualmente, Senhor, a não pensar mais como menino, a não agir mais como menino.
Eu sei que isso vai contra a minha natureza egoísta, Deus, contra a nossa natureza, a nossa cultura, Pai amado. Mas nos ajude a quebrar esta barreira, para que possamos a cada dia sermos moldados à sua imagem e semelhança. Pai, no nome de Jesus, tira tudo aquilo que tem desagradado o teu coração, para que possamos não mais beber leite espiritual, mas sim, Pai amado, uma comida pesada da Tua palavra. Possamos ser grandemente usados nas Tuas mãos, que possamos crescer, e o Teu nome cresça e apareça nas nossas vidas. Pai amado, quebra todo o nosso orgulho, todo o nosso egoísmo, tudo aquilo, Pai amado, que não provém do Teu Espírito Santo. Arranca de nós esta noite, Deus. Nos ajude a não pensarmos somente em nós, mas pensarmos no próximo, pensarmos no outro, para que o Teu nome seja engrandecido, Deus. Nos ajude a amar os nossos irmãos, independente de qualquer coisa, Deus. Nos ajude, Senhor, a usufruir da vontade do Senhor, que é boa, que é perfeita. E eu profetizo aqui, Senhor, agradável sobre a vida de cada um aqui esta noite. Uma vida abundante, uma vida próspera, uma vida farta, uma vida alegre, uma vida feliz, uma vida contente, para que o Teu nome, Pai amado, possa ser glorificado, porque aonde o Senhor está, a abundância do Senhor também está sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amados, eu creio que aqui todo mundo já serve o Senhor. Tem alguém que quer se reconciliar com Deus aqui essa noite? Não, né? Eu queria agradecer cada um de vocês.